Agora são 10h30, Manhã Diversa já está de volta. A palavra pensão se refere a uma renda que precisa ser paga de forma periódica para uma pessoa. Com as recentes mudanças na pensão por morte, surgem muitas dúvidas e quem explica tudo pra gente é Letícia Aide, advogada previdenciarista. Então, bom dia, Letícia. Seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Então, vamos começar falando quem tem direito à pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago aos dependentes do falecido. Esses dependentes são os cônjuges, os companheiros e os filhos menores de 21 anos ou de qualquer idade, desde que tenha uma incapacidade ou uma deficiência mental, intelectual ou grave. Na falta desses, também tem direito os pais e os irmãos, também menores de 21 ou com deficiência, mas que comprovem uma dependência econômica com o falecido. E Letícia, no caso de pensão pelo companheiro, quais provas que são importantes, que são fundamentais a serem apresentadas? A certidão de óbito do falecido, os documentos pessoais do beneficiário e do instituidor, comprovações das relações trabalhistas, como extrato do CNIS, carteira de trabalho, o número de benefícios se a pessoa já for aposentada. Mas o mais importante nesses casos é a questão da união estável, porque o INSS é muito exigente quanto a essas provas. Ele exige pelo menos 3 provas documentais, materiais, e o telespectador tem que ficar ciente disso, principalmente na questão de comprovante domiciliar, da residência contínua durante vários anos, ou principalmente anteriormente à morte do instituidor. E outras provas para comprovar esses 3 indícios seriam a certidão de nascimento de filhos em comum, inscrição no imposto de renda como dependente, em clubes, associações médicas com vínculo de representação, e também tem outras provas, mas assim, a título apenas exemplificativo, essas seriam importantes. E o valor da pensão por morte, né, concedida a mais de um dependente, quando acaba a condição de minoridade, ela retorna para o companheiro, para o cônjuge, no valor total? Como que funciona nesses casos? Com a reforma da Previdência, isso mudou. Porque quando a pessoa havia falecido até dia 13 de novembro de 2019, essa pensão ela retornaria para os outros dependentes. Mas a partir de 14 de novembro, com a pessoa que faleceu a partir de 14 de novembro de 2019, essa pensão não retorna mais. Se houve uma mudança nessa regra, e agora só recebe 50% do benefício com 10% de acréscimo para cada dependente. Então, vindo a extinguir uma cota desse dependente, essa cota, por exemplo, se era um cônjuge e um filho, então receberiam 70%, passa o filho atingiu a maioridade, só vai ficar a cota do cônjuge, que vai ser 60%, esses 10% não retornam mais para o cônjuge também. Ótimos esclarecimentos. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, se ainda tem alguma dúvida, aproveita a oportunidade de ter a sua pergunta esclarecida aqui ao vivo. Isso pode acontecer através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Tem também o YouTube e tem as nossas redes sociais. Como fez a Alice Lídia de Betim, ela mandou o seguinte: Letícia, eu vou fazer 20 anos esse mês e recebo pensão do meu pai. Eu gostaria de saber até quando eu irei receber e se para isso eu preciso estar estudando. No caso dela, não se trata da pensão por morte que a gente estava falando antes, é uma pensão alimentícia, né, que é o dever de sustento entre os pais, avós, ex-cônjuges. No caso dela, como ela tem 20 anos, ela tem ainda direito não sei se ela informou e que está estudando ainda, mas até ela estar estudando irregularmente, ela tem sim direito à pensão alimentícia do pai dela. Mas ela tem que estar regular, estudando e ter essa comprovação. Então essa, inclusive, foi uma das questões aqui que ela colocou. Para isso, ela precisa estar, de fato, estudando. Sim, e de fato estudando ou comprovar de alguns outros meios que ela necessita realmente dessa pensão alimentícia. Excelente. E a pensão por morte do cônjuge, ela é vitalícia? Ela só vai ser vitalícia se, dependendo da idade do dependente, se ele tiver mais de 45 anos e o falecido tiver também contribuído para o INSS, com 18 contribuições, ou tiver casado também, né, ou não, esse também tiver casado por mais de 2 anos. Fora disso, entra em outras regras da Previdência, que seria pela idade do dependente. Senão não vai ser vitalícia, se for abaixo de 45 anos. E pensão por morte, ela tem carência? Ela não tem carência, mas é exigido que entre em outros requisitos, como a qualidade do segurado e do instituidor que faleceu e a qualidade de dependente. E é possível acumular a pensão por morte com a aposentadoria? É possível acumular essa pensão por morte com a aposentadoria. Acontece o seguinte: houve uma mudança na reforma da Previdência e o benefício de maior valor
ele vai ser mantido, mas o benefício de menor valor, ele vai sofrer uma redução que tem percentuais estabelecidos na lei de 60%, 40%, 20% ou 10%, de acordo com cada caso. Mais uma vez, a gente aproveita para convidar você que está nos assistindo para enviar sua pergunta sobre esse assunto para ser respondida ao vivo aqui no nosso programa. Então, aproveita o número aí que está aparecendo na sua tela, no nosso WhatsApp, ou então manda sua mensagem pelo nosso Instagram, pelo chat do YouTube, de qualquer forma ela vai chegar até nós para ser respondida ao vivo aqui no estúdio. E falando agora, Letícia, sobre a diferença para quem faleceu antes e depois da reforma da Previdência. Essa concessão do benefício alterou alguma coisa nesse contexto ou não? Houve alterações. Quem faleceu antes da reforma da Previdência, que era até a promulgação da Emenda Constitucional 103, até no dia 13 de novembro de 2019, os segurados receberiam 100% do benefício que já era do falecido, no mesmo valor. Se a aposentadoria do falecido era de R$ 3.000, o dependente também recebe como pensão por morte o mesmo valor de R$ 3.000. E assim, era dividido entre os próprios dependentes. Hoje em dia, após a reforma, o benefício não é quitado mais em 100%. Se o beneficiário recebia 3.000, agora ele vai receber 50%. Os dependentes vão receber 50% dos 3.000, com acréscimos de 10% para cada dependente. Então, se tem um cônjuge, 60%. Se tem mais um filho, 70%. E não se encerrando essa condição de filho menor, não volta mais para o cônjuge esse percentual. A pergunta que chegou para a gente do João Paulo, de BH, é a seguinte. Se o falecido estava desempregado quando faleceu, o dependente, que no caso sou eu, tenho direito à pensão por morte? No caso, é o pai do João Paulo. Ele está se referindo ao pai dele, que faleceu, e ele é o dependente. No caso de desemprego, tem que observar se o segurado estava na qualidade de segurado, porque ele pode estar desempregado hoje, mas ainda ter mantido a qualidade e o período de graça no INSS. É bom ele procurar um advogado para analisar se o pai dele continuava ou não na qualidade de segurado. Outra opção é se o pai dele já tinha adquirido o direito de se aposentar, mesmo estando desempregado e não ter sido solicitado. Que se ele já tinha o direito de se aposentar, ele poderia sim requerer o benefício da pensão por morte. Mas aconselho fazer esse estudo com o advogado para ver se estava na qualidade de segurado, até mesmo antes de pedir o benefício. E ainda na linha, né, da pergunta da Alice, a nossa telespectadora, o filho universitário com menos de 24 anos, ele tem direito a continuar recebendo benefício? Qual que é a situação como um todo? Essa pergunta até se encaixa na mesma pergunta anterior, né? Que a pessoa também estava com 20 anos estudando. Ele também tem 24 anos e está estudando, se ele estava em estudo contínuo e adequado, regular nos anos, ele tem sim direito à pensão, comprovando essa dependência ainda do pai, tem direito à pensão alimentícia. Mais uma pergunta do pessoal de casa, dessa vez da Jéssica, de Juiz de Fora, e ela pergunta: quem é considerado como dependente em caso de pensão por morte? Já respondemos essa, mas vamos reforçar, né, para manter essa informação bem fresca. É uma dúvida bem frequente. Exato. Né? Então, são os dependentes, os cônjuges, os companheiros, os filhos menores de 21 anos ou com qualquer idade que possuam deficiência mental, intelectual ou grave ou invalidez. Na falta desses, também podem receber os pais e os irmãos também menores de 21 anos ou em qualquer idade, deficientes ou inválidos. Mas que nesse segundo caso, dos pais e dos irmãos, tem que ser comprovado a dependência econômica. E Letícia, a pessoa que tinha um relacionamento extraconjugal, ela também tem direito da pensão por morte? Nesses casos, a pessoa é formalmente casada e possui um caso extraconjugal, um amante. Essa amante não teria direito a pedir uma pensão por morte. Mas nos casos em que a pessoa, apesar de ser formalmente casada, mas de fato já não está mais com esse cônjuge e possui um outro cônjuge com a intenção de constituir família, esse sim terá direito à pensão por morte. Nós temos até um caso hoje na mídia, que é o do Gugu Liberato. Ele está sendo pedido a questão de herança, partilha, testamento, mas também se enquadra aqui nessa pergunta, porque ele teria a mãe dos filhos, que alega como companheira durante muitos anos, e um novo companheiro que apareceu, que ele informa que estava com o Gugu nos últimos anos. Nesse caso, o Brasil não aceita essa bigamia. Então, ou a esposa, a alegada esposa, vai ter o direito, ou esse novo companheiro que apareceu, ou nenhum dos dois. Vai depender das provas que estão no processo, né? Próxima pergunta do público é da Tuninha de Varginha, nossa telespectadora assídua que está sempre participando com a gente. Ela pergunta o seguinte: a minha casa onde moro é minha e do meu companheiro.
A minha escritura está em meu nome. Além disso, temos uma declaração feita em cartório de relacionamento estável. Isso serve para o INSS como comprovação? Ela pode repetir só, por favor, a escritura? A escritura está no nome dela, mas eles têm também uma declaração feita em cartório de relacionamento estável. Ela quer saber se isso serve para o INSS. A escritura de cartório é uma das provas, mas ela também vai ter que ter outras provas da União. Apesar de ter escritura, ela é igual que havia comentado antes, também tem que ter comprovante de endereço em nome de ambos, na mesma residência durante anos, e outras provas como filhos ou dependência em plano de saúde, imposto de renda, seguro. Tem que ter mais provas para comprovar essa união estável. Não basta só essas. E a Toniela perguntou, né, do INSS, qual que é o prazo para fazer o requerimento? Não tem prazo para se fazer a pensão por morte, o pedido. Mas, se você fizer até 90 dias, você vai receber seu benefício desde o falecimento do instituidor. Agora, se pedir após os 90 dias, só vai ganhar o benefício desde a entrada do requerimento. E se for filho menor de 16, tem um prazo maior que é de 180 dias. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, se ainda tem alguma dúvida, aproveita o nosso WhatsApp que está aí na tela, tem também o QR Code, tem a nossa rede social através do Instagram, YouTube, ou seja, o que não tem é desculpa para você ter a sua dúvida respondida aqui ao vivo com a gente. É isso aí. E antes de chegar para as perguntas do pessoal de casa, né, para que não haja dúvidas, a reforma da Previdência afetou a pensão por morte? Como que foi esse impacto? A reforma afetou muito a pensão por morte, porque anteriormente o benefício era concedido em 100% do valor do falecido. E com a reforma em 2019, esse valor caiu e o beneficiário só vai receber 50% com mais 10% de acréscimo para cada dependente, em cima do valor que o falecido já recebia. Sem contar que anteriormente à reforma, o valor era, se cessasse a cota de um dos dependentes, esse valor era revertido totalmente para os demais dependentes. E com a reforma, esse valor não é revertido mais, ele é cessado. Letícia, o Guilherme de Contagem, ele perguntou o seguinte: qual o valor que deve ser pago de pensão alimentícia para quem ganha R$ 1.800? Como que é feita essa conta? Então, essa conta depende de cálculo e tudo, mas é o que eu estava explicando antes. Se a pessoa já recebeu um benefício de 1.800, o falecido, esse valor da pensão vai ser o seguinte, vai ser 50% do valor de 1.800 e acrescido 10% para cada dependente. Então, se o caso dele é só um dependente, ele vai receber 60% de 1.800. E o Douglas de Contagem quer saber se quem já é aposentado também tem direito a receber a pensão por morte. Quem já é aposentado pode acumular a pensão por morte, mas vai receber o primeiro benefício de maior valor de forma integral e o segundo benefício ele vai ter uma redução, ou dependendo de cada caso, que vai depender do salário da pessoa, se é um salário mínimo, 2 salários mínimos, até 4 salários ou acima de 4, aí vai ter descontos de 60%, 40%, 20% ou 10% no segundo benefício. Não vai ser de forma integral. E se o falecido era aposentado, isso também vale? Ou só se ele recebia um salário? Aí é de acordo com a renda de quem ficou como beneficiário. O do falecido vai ser utilizado só para fins de cálculo. Tá? E a Júlia, nossa telespectadora de BH, ela fez uma pergunta interessante. Por que quem recebe pensão por morte não pode se casar novamente? Não existe essa regra. O telespectador tem essa falsa ideia de que não posso casar novamente, mas não existe essa proibição de forma legal. Você pode sim se casar novamente, que não vai perder o seu benefício. Excelente. Tá chegando mais perguntas do pessoal de casa, enquanto a nossa produção coloca aqui pra gente, vamos abrir um espaço aí pra gente poder... primeiramente, convidar você que ainda não participou e quer mandar sua pergunta para enviar para a gente, que ainda dá tempo, e dar aquele geralzão, né? Vamos, enquanto a gente aguarda aqui as perguntas que estão chegando, vamos dar as considerações finais, relembrar os pontos principais que não podem faltar nessa questão, que são aqueles pontos-chave, né? Porque às vezes a gente fica realmente perdido nesses assuntos e não tem muito um ponto de partida. E o ponto de partida é fundamental para entender os outros pontos. Então, quais são os pontos-chave nesse tópico aí da pensão por morte que todo mundo precisa saber para estar bem amparado? O que eu acho importante na pensão por morte é principalmente a questão do companheiro que difere do cônjuge. O cônjuge tem aquela certidão de casamento, toda registrada em cartório, não depende de muitas provas para conseguir o benefício. Agora, o companheiro, que é aquele que tem união estável, tem que se precaver para um caso de falecimento. Faleceu,
Tem que ter provas, porque o INSS é realmente muito exigente com essa questão do companheiro. Porque muita gente também alega que é meu companheiro, mas às vezes não está junto mais e ainda assim quer ganhar um tipo de benefício. Então o INSS, para se precaver disso, ele exige muitas provas. Se resguardar principalmente com os comprovantes de residência. Tem que ter comprovante de vários anos no mesmo endereço, em conjunto, na mesma casa. E outras provas, pode ser que não tenha nascido filhos, mas colocar como um dependente num clube, num imposto de renda. Tem muita gente que acha que às vezes, eu vou falecer, depois a minha esposa se vira, né? Mas assim, aí fica depois a família precisando do benefício e com dificuldade de receber. Aí muitas vezes as pessoas têm que buscar a justiça para levar testemunhas para se conseguir comprovar essa união estável. E como para tudo na vida, a organização não quer demais, né? Conseguindo se antecipar. Exato. Também, né? A Sandra de BH, e nosso público de BH está sempre em peso aqui no Manhã Diversa, ela pergunta o seguinte: meu marido se aposentou em 2013, muda alguma coisa? Recebo o valor 100% ou 50%? Ele se aposentou, mas ele faleceu? Vamos colocar os dois contextos, que se ela puder esclarecer, em 2013, ela teria direito ao benefício dele na integralidade. O 100%. 100%, porque a questão dela foi antes da reforma da Previdência. Se ele ainda está vivo, quando ele vier a falecer, ela não vai receber esse benefício na integralidade. Esse benefício vai ser dividido em 50% e mais 10% para ela como dependente. Então, ela vai ter direito a 60%. Se ela tiver filhos, vai ter mais 10% de acréscimo para esses filhos. E aí, esse benefício é dividido entre ela e os filhos em valores iguais. Olha, a pergunta da Eva de Betim é a seguinte: relacionamento de 3 anos que estamos juntos, ele mora na casa dele e eu na minha. Isso é uma união estável? Se um dia um de nós morrer, né, temos direito à pensão nessa condição? Legal, né? Como que a justiça interpreta essa situação? Então, hoje em dia, essa questão de união estável e de namoro qualificado tem uma certa separação. Você pode, inclusive, fazer um contrato que o caso dela, por exemplo, seria só um namoro qualificado. E se for só um namoro qualificado, ela não conseguiria ganhar a pensão. Agora, se ela fizer um reconhecimento de união estável, ela tiver como provar que o intuito deles, apesar de estarem em casas separadas, seria sim o de constituir uma família e ela ter algumas outras provas de que demonstre que ele tem esse relacionamento, ela até conseguiria. Mas no caso dela, eu entendo que seria muito difícil, exatamente por morar em casas separadas, de terem cada um a sua vida. O INSS vai dificultar para conseguir reconhecer essa união estável. E a gente tem aqui uma dúvida também do nosso telespectador de Conselheiro Lafayette, depois a nossa produção me confirma o nome, por favor. Ele diz o seguinte: passei na perícia e ganhei 4 meses, mas chegou na junta médica e foi negado. O que ele pode fazer? Qual que é o próximo passo que você recomenda? Esse caso dele se trata de pedido de auxílio-doença. Eu não sei qual o motivo, ele não falou de que foi negado, mas entendo eu que seja por falta de incapacidade para a perícia. Ele pode procurar um advogado e ajuizar um processo pedindo esse mesmo pedido junto à Justiça Federal, que seria um pedido de incapacidade para o trabalho, tá? Ele pode passar numa perícia judicial e até obter êxito nesse pedido se for considerado que ele está incapaz. E a Elisângela de BH pergunta o seguinte: toda e qualquer pessoa que faleceu após 2019 terá a pensão reduzida? O meu pai faleceu ano passado, vai ser reduzido para 60%? Então, a regra é para todo mundo? Sim, faleceu após 14 de novembro de 2019, vale a regra da reforma da Previdência e só vai receber 50% do benefício com mais 10% para cada dependente. Observando que, se for o único benefício da pessoa, não pode ser abaixo do salário mínimo. Se houver mais de um benefício, se a pessoa que está ganhando o benefício, ela já tiver outro benefício, aí ela vai sofrer uma redução no segundo benefício. O primeiro, o de maior valor, vai ser mantido e o de menor valor vai sofrer uma redução. E a gente está recebendo uma dúvida agora do telespectador Everaldo, e ele diz o seguinte: pessoa que recebia pensão por invalidez, algum familiar tem direito a receber depois da morte? O Everaldo, que é de Sarzedo. Sim, Everaldo. Se deixou algum dos dependentes que eu mencionei antes, que era o cônjuge, companheiro, filho, ou até mesmo pai ou irmão, mas nesse caso tendo que comprovar uma dependência, vai receber essa pensão por morte dessa pessoa. Nossa produção trabalhou hoje para poder atender a todas as perguntas. O máximo possível, né? Provavelmente não conseguimos responder a todas, mas a grande maioria. Tá chegando bastante pergunta, então assim,
A gente aproveita para agradecer aí todo mundo que participou, também agradecer a nossa produção aí pela agilidade para mandar pra gente essas tantas perguntas e a você também por ter vindo tirar as nossas dúvidas, as dúvidas do pessoal de casa, que mandou mensagem de várias cidades, como BH, Betim, Varginha, Contagem, Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette, Sarzedo, como a gente viu, né? Então, assim, realmente o pessoal apareceu aí em peso para tirar as dúvidas sobre esse assunto. Foi muito bem esclarecido. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. E claro, né? Diante de qualquer outra dúvida, sempre buscar por um auxílio profissional. Exatamente.